Bem-vindos ao meu estúdio. A aula de hoje é de revisão. Então, vamos de aula. Olá, meus fofuchos e minhas fofuchas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Paiva para mais uma aula remota de geografia. Conteúdo da aula de hoje: revisão dos 5 primeiros capítulos, ou seja, o nosso primeiro bimestre, que está um pouquinho de atraso por causa dessa pandemia, né? Esse afastamento que a gente teve, está acontecendo, mas que, segundo alguns, já está próximo de acabar, né? Mas, enfim, vamos lá falar do nosso conteúdo, tá? O nosso conteúdo começa aqui na página 9, né? O primeiro capítulo, o ser, o ter e o estar. Nesse capítulo ele começa detalhando alguns aspectos da natureza humana e da nossa relação com o meio ambiente, né? Então no capítulo, no cenário que ele trata sobre o ser, né, ele fala um pouquinho sobre nós, seres humanos. Quem está lembrado, essa foi a primeira aula, né, do livro. Nós tratamos, né, somos seres humanos, temos diversas cores, diversas raças diferentes, diversas culturas diferentes, né? E tudo isso forma a diversidade, né, da espécie humana, assim como animais têm suas raças, nós também temos as nossas raças, né? Tem o ariano, europeu, tem o negro africano, temos os indígenas, né? Temos os povos orientais, asiáticos e por assim vai. Cada um com a sua cultura, cada um com a sua língua, né? Seus modos sua gastronomia típica, tudo isso faz parte da cultura humana. E religiões também, é importante falar, né? Cada uma dessas raças também são subdivididas em religiões, tá? Continuando ainda nesse mesmo capítulo, ele trata um pouquinho sobre alguns aspectos da paisagem, o que é o espaço geográfico, né? O que é o lugar para a geografia. Então já vou dando spoiler, eu vou perguntar isso aí nas perguntas de revisão. Você dá um pulinho lá no livro, procura isso lá onde a gente anotou, provavelmente eu pedi para você sublinhar embaixo, que são conceitos importantes, que estariam na nossa prova, né? Essas perguntas que a gente está fazendo agora, provavelmente seriam as perguntas que teriam na nossa prova, tá bom? Continuando, vamos lá, seguindo o capítulo 2, né, onde fala o estar e o orientar-se, né? Então, nesse capítulo que a gente começa a tratar como a gente se localizar, né, como a gente se orientar através das estrelas, através do sol, né? E também já faz a introdução lá no fim do capítulo sobre as coordenadas geográficas, tá? Então aquela situação, você tem que entender o que são latitudes, longitudes, né? Para você poder tratar as coordenadas geográficas. Você lembra o que é latitude e longitude? Dá uma olhadinha lá, a partir da página 33 do livro. Anota lá, sublinha lá, porque isso também vai estar nas perguntas que a gente vai deixar aqui para vocês de teste, tá bom? Letramento cartográfico. Esse capítulo começa a falar sobre como apresentar a Terra, né? A Terra está dividida em hemisférios, norte, sul e hemisfério ocidental, oriental, isso é importante. Tem uma parte de detalhando os mapas, né? Onde você aprende a olhar o mapa como um todo, legenda, título, escala, tudo isso é importante você conhecer, tá? Tem um exercício, tá, sobre essa parte que eu não coloquei um mapa de um estado, de um país, eu coloquei uma planta baixa de uma casa. Ah, professor, mas a gente está estudando sobre mapas, mundos, estados, o senhor vem com a casa? Sim, porque o conceito é muito parecido. Se você entender como funciona a escala para um mapa, você vai entender também como é que funciona a escala para uma planta de uma casa, né? Um desenho de uma casa, tá bom? E finalizando esse capítulo 3, a gente fala das tecnologias a favor do mapa, né? Falamos um pouquinho sobre GPS, ou Global System Position. O que, professor?
GPS, Global System Position, ou seja, sistema de posicionamento global, tá bom? Através desse sistema de posicionamento global, que nada mais é a combinação entre latitudes e longitudes, né, que você determina uma posição no globo. É aquela cruzadinha. Opa, tem uma latitude, tem uma longitude. Em todos os pontos do planeta tem algum ponto de encontro entre latitudes e longitudes. E o ponto que você está agora sentado aí nessa cadeira é um ponto de encontro entre uma latitude e uma longitude. Entendeu? Lembra disso? Nós tratamos? Então, se tiver dúvida, vai lá no canal lá, na videoaula do capítulo 3, na videoaula 3, e relembre isso aí. Mas no livro, pelo livro, dá pra gente entender também. Se não, também faz uma chamada aqui pro professor e a gente conversa mais um pouquinho. E seguindo, vamos aqui, capítulo 4, nosso planeta. A gente começa a falar, aí sim, né, nosso planeta. Onde nós moramos? Planeta Terra. Qual é a nossa localização no universo? Nós estamos no sistema solar chamado Via Láctea. Nesse capítulo também nós falamos sobre os movimentos da Terra e suas consequências, né? Lembra? Movimento de rotação, movimento de translação, né? E as consequências. Para a consequência vai ser os dias e as noites. Para outro tipo de movimento, nós vamos ter as estações do ano como consequências. Nós falamos também um pouquinho sobre a Lua e os eclipses, né? O que seriam os eclipses, do que é formada a Lua. Até recomendei um filme para vocês, não me lembro, nessa aula. Finalizando, o último capítulo, capítulo 5, capítulo nós tratamos aí até a aula passada, né? A Terra, então nós falamos um pouquinho sobre tempo histórico e tempo geológico. Lembra dessa diferença? Tempo histórico é todo o tempo que nós vemos a história humana, tá? A história do homem. Isso a gente determina como tempo histórico. E tempo geológico é a história do planeta, tá? De como ele foi formado, de como teve a separação dos continentes, tudo isso, né? De como surgiram algumas montanhas, alguns tipos de relevo, né? Depressões, planaltos, planícies, como isso surgiu. Isso faz parte do tempo geológico. Aí entramos num subtítulo, um mutante chamado Terra, que fala das transformações do planeta, que ainda continuam acontecendo. Falamos uma radiografia da Terra. Você lembra direitinho quais são as partes da Terra? A Terra ela é formada por 3 partes. Crosta, né, que é a parte mais superficial. O manto, que fica entre a crosta e o núcleo. Esse núcleo, o último estágio, né, a parte mais interna da Terra. Falamos sobre continentes, né, como eles foram formados. Falamos sobre Pangeia, ou seja, um dia todos os continentes eram apenas um continente, né? Mas devido à movimentação das placas tectônicas, essas terras foram se afastando e hoje nós temos vários continentes. E finalizando esse capítulo, arrematando, nós falamos um pouquinho sobre rochas, né? Tipos de rochas, né? Como elas são formadas e para que servem a relação das rochas com a nossa sociedade. Então, gente, se ligue aí e façam os exercícios, tá? A maioria deles são coisas que já estão no livro, tá? Coisas que vocês estudaram. E qualquer dúvida, hoje, diferentemente de uma prova, tá? Você pode perguntar para o seu professor. Lembrando também, você pode também, né? Já que você está em casa, em aula remota, na frente do celular ou do computador, você também pode usar a ferramenta do Google para fazer algumas pesquisas, tá bom, gente? É importante nós sabermos usar ferramentas. O Google não é só para perguntar sobre aquele artista, o jogador de futebol, ou a figurinha, ou, enfim, a imagem ou o meme. Não, o Google também serve para fazer algumas perguntas para auxiliar você nos seus estudos. Tudo bem, gente? Então até já, eu aguardo vocês. E hoje sim, hein? Você pode me ligar, a gente vai fazer uma parte da correção hoje via Zoom, tá bom? Grande abraço, grande beijo. Aguardo você aqui do outro lado do telefone. Tchau!